Hoje eu vou falar um pouquinho de regeneração. Regeneração, eu creio que nós temos aqui vários crentes que foram regenerados por Cristo, que foram transformados por Ele, sabe? Pessoas que no passado viviam uma vida triste, uma vida, sabe, de tantas decepções, uma vida em tantas trevas, né? Era assim a nossa vida no passado, vivíamos em trevas, não tínhamos certeza, sabe, de nada, nada. Não tínhamos esperança. Concorda comigo? Eu não tinha esperança, não tínhamos esperança. Hoje temos esperança, hoje temos vida. Hoje temos o nosso maior tesouro, que é Cristo. Cristo é o maior tesouro que nós temos. Eu costumo falar que você pode perder tudo na vida. A única coisa que você não pode perder é Cristo. Você pode perder um bem material. Você pode até perder um ente. Por mais que quando a gente perde, a gente sente muito. Mas depois de um tempo você entende que você consegue viver sem essa pessoa, sabe? Apesar de vir muita saudade. Você amava muito essas pessoas. Essa pessoa, melhor dizendo. E por amar você sente saudade. Mas você entende que você consegue viver. Você consegue ir adiante quando isso acontece. Você consegue ir em frente, você não fica parado. Você não fica prostrado, lamentando. Você entende que a vida precisa ir em frente. Você precisa caminhar. Quando você perde um bem, você entende que você pode perder hoje, mas pode recuperar amanhã. Você não fica frustrado também, lamentando. Ah, agora acabou minha vida, e agora o que eu vou fazer? Perdi essa casa, perdi o meu emprego. Ah, eu perdi. Você entende que uma porta que se fecha hoje se abre outra amanhã. Fechou, mas Deus tem poder para abrir outras portas. E digo mais, portas melhores e maiores. Melhores e maiores. Você não teme mais. Então, isso é resultado de uma vida de pessoas que passaram uma regeneração, uma transformação, por uma mudança de vida. Você não é mais o mesmo. Estou declarando isso. Você não é mais a mesma, você não é mais o mesmo. Você carrega hoje dentro de você Espírito Santo, Deus Espírito Santo. Deus Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Carrega dentro de você o Deus Espírito Santo. Se reparar, Jesus nunca falou. A Bíblia não fala. Porque nós, quando eu falo nós, ela fez com que hoje a igreja entenda que Deus é o primeiro, Jesus é o Filho, Espírito Santo, terceiro, na realidade, só há um Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É Ele que habita em nós. É Ele que entrou dentro de nós e fez essa regeneração. Ezequiel, capítulo 37, quando você lê essa passagem, eu estava lendo essa semana, quando lemos esse texto, falamos muito dessa, podemos dizer assim, dessa transformação que aconteceu no momento que o profeta profetizou, que o profeta fez o que o Senhor havia pedido ele para fazer. Olhamos realmente em algo que aconteceu, que aos olhos humanos era impossível de acontecer, mas aconteceu. Porque alguém obedeceu. O profeta obedeceu a palavra do Senhor. Mas isso tem muito a ver com a nossa vida. Ezequiel 37, vamos ler. A mão do Senhor estava sobre mim. E para o seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Vamos ler de novo o versículo 1. A mão do Senhor, o profeta está falando, Ezequiel falando, estava sobre mim. E por seu espírito, que espírito é esse? A manifestação já do espírito. Olha o E maiúsculo. Não era qualquer espírito, era o Espírito Santo. Era o Deus Espírito. Deus Espírito Santo.
Ele me levou de um lado para o outro. Eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Você não lembra um pouquinho como era a nossa vida antes de Cristo? Você reconhece que estávamos secos, sem vida? E veja aqui nesse capítulo, nessa história, sabe? Não sei se você vai, vamos ler, eu queria que você olhasse aqui, toda vez que, cada versículo que a gente for lendo, você vai se imaginando dentro, se imagine dentro desse vale de ossos secos do passado, porque era assim a nossa vida. Versículo 3. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos. Farei um espírito entrar em vocês. Vocês terão vida. Porei tendões em vocês. E farei aparecer carne sobre vocês. E cobrirei com pele. Porei o meu espírito em vocês. E vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Versículo 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. E os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, venha desses 4 ventos, ó Espírito, e sobre, que coisa, sopre melhor, dentro desses mortos, para que vivam. Versículo 10, profetizei conforme a ordem recebida. O que aconteceu? E o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé. E era um exército enorme. Aleluia! Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Olha para mim, por gentileza. Eu pedi para você se ver aqui nesse episódio. Nesse texto, sabe, do Vale dos Ossos Secos, porque era assim a nossa vida. De sequidão. Não tínhamos vida, não tínhamos espírito. Estávamos mortos. Mortos. Mas a palavra do Senhor, quando entrou no nosso coração, quando ela entrou no nosso espírito, ela causou uma transformação, uma regeneração. E aí você, que antes era uma pessoa completamente depressiva, você que antes era uma pessoa onde você sofria muito com a solidão, onde você se sentia muito só, onde você tinha vários desejos malignos, sabe? Onde passava tantas coisas terríveis na sua cabeça. Depois que essa palavra entrou, depois que o Senhor soprou o Espírito dele dentro de você, depois que ele soprou o seu Espírito na sua vida, tudo mudou. Tudo mudou. É claro que ele usou pessoas para causar essa ação. Você lembra da pessoa que Deus usou para te mostrar que existia vida? Que Jesus era a vida? Que Jesus era o caminho? Que Jesus é o caminho? Tá? Que Jesus é o caminho, que Ele é a vida. Você lembra dessa pessoa que te apontou esse caminho? Você lembra dessa pessoa? Eu lembro dessa. Ela só obedeceu. Ela foi usada por Deus para que essa regeneração viesse a acontecer dentro de nós, porque houve barulho.
Aqui fala que quando os ossos começaram a se juntar um no outro, houve muito barulho. E, de fato, quando nós iniciamos a nossa entrega, sabe? Quando iniciamos esse caminho que não tem volta, amém? Não tem volta. Houve muito barulho. Quantos barulhos eu ouvi? Quantos barulhos você... Quantas pessoas duvidaram da sua conversão? Quantas pessoas duvidaram que você ia chegar até aqui? Você hoje ia permanecer? Eu lembro que quando eu me converti, me falaram assim, olha, o Mário vai durar 6 meses. Esses 6 meses vão fazer 34 anos. Não é só 6 meses, é fogo de palha. Está dando uma de santinha agora? Daqui a pouco está aí, ó, como os outros. Mas quando Jesus ele entra, sabe? Quando nós, na realidade, também permitimos essa mudança, essa transformação, ele vem e regenera tudo. Você passa por esse processo de regeneração. Você reconhece, depois dessa mudança, que é impossível viver sem ele. Que agora Cristo é tudo. Que agora Cristo é tudo. Ele é mais importante do que qualquer coisa que possa existir. Que você foi, sabe? Você passou, você foi transformado, você passou por essa regeneração. Então, quando você vê, aqui, pode colocar a imagem, por favor. Você vê um homem de joelhos, sabe? Porque quando acontece essa mudança, as primeiras coisas que nós reconhecemos após essa mudança, essa transformação, é que, de fato, só Ele é Deus. Só Ele é Deus. Só Ele é poderoso. Só Ele. Você não se ajoelha mais diante de outros deuses. Você só se dobra diante de um único Deus. Do verdadeiro Deus. Mas o resultado de uma... Pode deixar. O resultado de uma vida sem a presença de Deus é exatamente. É esse vale. Seco. Esse é o resultado de uma vida vazia. Esse é o resultado de uma vida completamente distante de Deus. Assim era a nossa vida. Assim eu era, assim você era. Antes dessa regeneração. Mas quando houve essa regeneração, porque o que é regeneração? A regeneração diz respeito à mudança espiritual pelo qual uma pessoa gerada pelo Espírito Santo passa a ter uma nova vida. Aleluia! Então, quando você é regenerado, sabe, você passa a ter vida. É gerado dentro de você, o Espírito Santo gera dentro de você uma vida. Vida. Antes estava morto. Antes não tinha esperança. Antes era uma pessoa completamente, sabe, distante do Pai. Agora está junto do Pai. Agora tem vida. Agora tem esperança. Agora crê no amanhã. Agora crê que se Jesus voltar, ela vai estar com Ele para sempre. Aleluia! Agora crê que mesmo enfrentando situações difíceis, ela continua, em nome de Jesus, sabe, se alegrando por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele há de fazer. Aleluia! Não tem mais tempo, não tem mais aquela situação de desespero. Quando o desespero vem, você vai a Jesus. Quando o desespero vem, você tem um Pai que cuida da sua casa, que cuida da sua família, que cuida dos seus. É assim. É isso que Ele faz. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder da transformação, da regeneração. Aleluia. Essa transformação acaba com a morte espiritual e traz vida espiritual. Essa regeneração, essa transformação, ela acaba de fato com a... Estávamos em Efésios capítulo 2, vamos lá. Efésios capítulo 2, ele vai falar assim, ó, olha a situação do homem sem Deus. Efésios 2. Efésios capítulo 2, no versículo do 1 ao 3. 1 ao 3. Vocês estavam mortos em
suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo. E ao príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então vocês, volta lá, por favor, vocês se referindo hoje a mim, a você, vocês estavam mortos. Estava isso aí. O pecado de vocês fez vocês ficarem assim. Nosso pecado nos fez vivermos dessa forma. Estavam desse. Você vê pessoas lá fora só vivendo de aparência, mas se for olhar para dentro delas, é isso aqui. Você vê pessoas em palácios aí, palácios. Mas sem Deus é isso aqui. Resultado. Ou, de repente, numa comunidade ou num lugar, sabe, bem carente, dizendo ser feliz. Esse era o retrato da nossa vida. Por que era o retrato da nossa vida? Éramos escravos do pecado. Hoje somos livres. Livres. Você hoje não é mais. Você não está mais preso ao pecado. Está liberto. Porque houve, de fato, nova vida. 2 Coríntios, capítulo 5. Eu gosto muito desse versículo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Porque quando isso aqui aconteceu, quando o Senhor, através do Espírito dele, quando ele soprou o Espírito dele dentro de você, quando você nasceu, Deus, você nasceu de novo, você se tornou, pode colocar, por favor, uma nova criatura. 2 Coríntios 5, 17. Vamos ler então aqui. 5, 17. Depois você confere aí, Amanda. É isso. Isso. Portanto, se alguém está em quem? Se alguém está dentro da Igreja Nova Vida. Não. Se alguém está dentro, vamos dizer uma outra igreja, não vou nem falar o nome de igreja, mas uma igreja aí, pensa aí numa igreja está superlotada agora. É isso? Diz a palavra? Mas se alguém está em Cristo, vivo, em Cristo, se alguém que antes estava morto e hoje vive em Cristo, se alguém que antes estava vivendo dos seus erros, hoje vive em novidade de vida porque está em Cristo. Alguém que estava morto, repito, e hoje está vivo através dessa palavra porque em Cristo. Aí o que ele fala? Por isso que há uma necessidade, todos nós entendemos que isso faz parte da vida cristã, por isso que nós falamos muito do batismo nas águas. Mas antes do batismo nas águas, há uma decisão que ela só uma extensão, que o batismo nas águas passa a ser só uma extensão. Sabe? Só uma extensão do que tem que ser feito, do que você tem que fazer, fazendo a sua parte. Uma decisão de se entregar para Jesus. Uma decisão de falar, Senhor, a partir de hoje eu não vivo mais. A partir de hoje eu estou, Pai, estou disposta a realmente a largar tudo. Eu tenho um amante, vou largar. E Jesus é a melhor coisa que eu tenho na minha vida. Eu trabalho, lá no meu trabalho, tem lá, Senhor, de vez em quando as pessoas fazem lá eu sei que é errado, mas eu não vou mais compactuar com isso. Não, eu não vou mais. Eu lembro em São Paulo, eu tinha uma família, já contei esse testemunho, que coisa linda, que coisa linda. E lembra que esse homem, quando chegou na igreja, trabalhava num local onde seu salário, vou dar um exemplo, seu salário era aproximadamente 4 mil, sendo que ele ganhava por fora fazendo o que era errado, era quase 3 vezes. E esse homem um dia, eu tinha acabado de pregar, esse homem um dia chegou para mim e disse, pastor, estou disposto hoje
a tomar uma decisão na minha vida, para viver essa vida que o Senhor diz que eu posso viver. Eu estou disposto hoje a largar tudo que eu vinha fazendo de errado, me entregar para isso. Eu sei, pastor, que não vai ser fácil, mas a partir de hoje eu não faço mais parte do esquema local onde eu trabalho. Eu sei que eu vou sofrer um pouco. Eu sei que eu vou sofrer um pouco por isso. Eu vou deixar de frequentar alguns lugares, restaurantes caros, mas eu sei que é um preço a pagar. Porque eu não quero mais viver nessa vida de pecados. E ele tomou essa decisão. Eu lembro que quando ele tomou essa decisão, ele estava sozinho. Depois que ele falou com a esposa, mas a esposa apoiou, porque ela sabia que essa era a melhor decisão. Que agora aquele homem estava no caminho dessa transformação. Que agora aquele homem estava decidido a ter uma nova vida, a se tornar uma nova criação. E quando você se torna uma nova criação, as coisas antigas já passaram. Já passaram. Por isso que hoje, no começo, isso pode até acontecer, de pessoas jogarem, sabe? De pessoas trazerem o seu passado, só para tentar te atingir. Fulano lembra quem você era. Fulano lembra quem você foi. Fulano lembra que você agiu dessa forma no passado. Isso no começo acontece, mas depois eles sabem que isso não te atinge mais. Por isso eles param até de falar. Param até de mencionar essas coisas. Sabe que agora as coisas antigas já passaram. Para você, isso já passou. Faz mais parte da sua vida. Você em Cristo, através dessa regeneração, você é nova criatura. Uma modificação, ser nova criatura, ser regenerado, é uma modificação radical na essência de um indivíduo, que faz com que este tenha comunhão com Deus. Por isso tudo muda, pode botar, por isso tudo muda. Depois desse encontro, tudo muda. Você passa a ter comunhão com Deus. Aquela oração que você fazia antes, do Pai Nosso, não é que seja errado, mas eu lembro que eu orava o Pai Nosso um dia assim e o outro também. Era só isso. Quando eu almoçava, quando parava para almoçar, o Pai Nosso que está no céu. E eu orava também a Ave Maria, né? A gente tinha o costume. Até hoje eu nunca aprendi essa oração da Ave Maria, pessoal. Eu só orava o Pai Nosso mesmo. Mas tem gente, meus familiares tinham esse costume. Mas aí você passa a entender que Ele está vivo. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir a sua voz. Sabe? Você passa a entender que tudo que você precisa, você tem nele. Através dessa vida com Ele, dessa comunhão com Ele. Porque hoje você é uma nova criatura. E quando há essa transformação, você passa a ser o sal da terra, a luz do mundo. É aí que eu quero que você receba no teu espírito, porque tudo que eu falei até agora foi sobre você. Agora eu quero falar da importância de você ser esse sal, de você ser essa luz, o sal para dar sabor na vida de quem não tem sal. A luz para você iluminar através do Espírito Santo a vida daqueles que estão em trevas. Tudo isso que Jesus fez na tua vida não pode ficar só em você. Não pode ficar só em você. Tudo que Ele fez, toda a regeneração, essa nova criação, essa nova vida que Ele fez chegar até você, agora é para você entender que todo esse processo tem um propósito. Se você pegar a palavra, desde Mateus até as cartas paulinas, as cartas de Paulo, você vai ver ele sempre apontando para o Evangelho, que é o poder de Deus para os que creem.
Como as pessoas vão crer se não ouvem? Como as pessoas vão crer se não há quem pregue? Como as pessoas vão crer se não há quem chegue até elas e aponte o caminho? Será que as pessoas que chegaram até mim, até você, será que o evangelho parou em nós? Não, ele tem que dar continuidade. Aí entra a importância de você entender que agora, se essa terra ainda tem um sabor, porque você está nela. Se existe a luz ainda em meio às trevas, porque você está na terra. Mas com o propósito, para dar sabor à vida de quem não tem. O sal serve para isso. Comer uma comida sem sal é muito ruim. Ontem eu fui no mercado, né, e eu estava organizando algumas coisas, e eu olhei ali para algumas picanhas, né, bonita, cara também, tá, gente? Estou assustado com o preço da picanha. Porque alguém falou que ia comer picanha. Difícil. Alguém prometeu que ia comer picanha a preço de banana, aí tá difícil. Mas não estou aqui para falar dele, não. Você sabe quem. Mas, o que estava falando? Falei da picanha. Pode ser mais bonita que for, mas picanha sem sal é ruim demais. Comida sem sal é ruim demais. Não sei se você já comeu a comida do hospital, porque tem que ter uma dietinha, né? Nossa, quando você come a comida do hospital, aí a gente critica quem está o paciente. Falando, você tem que comer. A pessoa fala assim, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Eu fui visitar uma irmã, eu não preciso falar o nome dessa irmã. Eu fui visitar essa irmã, e para minha surpresa, ela não esperava. Essa irmã tinha pedido um lanche em um lugar muito famoso aí. Quando eu cheguei para visitar a irmã, eu só senti cheiro no corredor. Aquele sanduíche do M. Aí eu falei, tem alguma coisa aqui? Ela toda sem graça, não aguentava mais. Eu falei, vai, irmã, vai. Pode comer. Sendo que ela pensou que ela poderia comer ali escuro. Daqui a pouco, bicho. E a enfermeira chegou pelo cheiro. Oi, Ana. A enfermeira falou assim, bem que eu senti o cheiro diferente aqui dentro. Não tem como me esconder. Mas comida, voltando ao assunto, comida sem sal é muito ruim. Por isso Deus te colocou nessa missão de ser o sal da terra. Você precisa falar dele para quem não tem, para as pessoas que a sua vida não tem sabor. Você precisa falar em todo tempo o que Jesus fez na tua vida. Não pode ficar só aí. Eu espero que você entenda que todo esse processo tem um propósito. Tem um propósito, sim. Eu até peguei essa imagem, eu achei muito interessante. Você suportou o processo? Está suportando o processo? Casulo, né? A borboleta, para ser borboleta, tem que sair do casulo. Então, você suportou? Eu boto, tá aqui 2023, mas na realidade, esse processo aconteceu desde o dia que você se entregou, tá? Eu ia apagar esse ali de 2023, 2024. 2024, na realidade, vai continuar sendo o ano do propósito. Mas você suportou até aqui? Está suportando o processo? Chegou a hora de viver o propósito. Tem pessoas que não conseguem viver o propósito. Elas passam pelo processo e param no processo. Param no processo, sabe? Chegou a hora. Você tem lá paciente, que você está vendo o paciente falar que está com vontade de cometer um suicídio e você tem a solução. Ou você vê uma pessoa dentro do ônibus se lamentando, RT, as pessoas estão pisando no pé dela e estão pisando, ela está, meu Deus, já chega que eu passo na minha casa, eu estou com vontade de morrer, na minha casa já sofro. Ela falou, no BRT eu sou tratada todo dia. Pena dessa senhora. Mas olhando para olhando para o que ela falava na entrevista, né? Estava falando ali com a jornalista, e eu ficava ali olhando, falei, a pessoa deve sofrer muito. E às vezes isso acontece do nosso lado, pessoas estão com vontade de morrer, pessoas estão sofrendo, e a gente fica calado. Fale em todo tempo. Em tempo e fora de tempo, fale. Sabe, Deus tem colocado no meu coração, eu tenho falado isso, eu falei isso para os casais, falei isso para a Ana, depois falei para os casais, que 2024 vai ser um ano do discipulado.
E quando eu saí de casa hoje, sabe o que Deus... Saí de casa pensando nisso. Quando eu fui aqui orar, aqui na sala da New Kids, quando eu fui orar, Deus falou comigo, em nome de Jesus, que eu e você, nesse ano de 2024, o Senhor vai colocar 10 pessoas sedentas na nossa vida, vai passar pela nossa vida, e serão transformadas pelo poder de Deus. Você recebe isso? Não sei se você consegue entender. Você recebe isso no teu coração? Porque isso faz parte do propósito. Faz parte do propósito. Você pode vir para esse lugar para adorar o Senhor, para exaltar o Senhor, mas entenda que não é só para você. Não diz respeito só de mim, só de você. Jesus, quando preparou os discípulos, já preparou já pensando no propósito. Ele já preparou já apontando. Já viu aquela... É como se ele estivesse aqui, ó, e falando assim, ó, estou aqui com vocês. Olha para frente. Eu estou aqui com vocês. Vocês têm que passar para o outro lado. Estou aqui com vocês. Vocês têm que amar. Era assim. Então a igreja precisa entender isso. Que isso faz parte. Jesus disse, vão pelo mundo, preguem o evangelho a todas as pessoas. A todas as pessoas. Tu começa a pedir ao Senhor para fazer acontecer essa transformação, essa regeneração que aconteceu na tua vida, na vida de outros. Eu estava correndo aqui essa semana, aqui no frente do Parque Olímpico. Estava caminhando ali e comecei a olhar para os ônibus. Comecei a profetizar. Tenho ali no ônibus, parecia um maluco na rua, gente. Parecia um maluco na rua. E comecei a apontar para o ônibus. Senhor, liberta quem está ali agora endemoniado, em nome de Jesus. Cura quem está doente. Aí daqui a pouco me passa a van. Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, comecei a orar, comecei a profetizar. E eu tenho certeza, que no mundo espiritual, a minha voz foi ouvida através do Espírito Santo. Profetiza. Fala. Fala. Sai da sua casa com um propósito. Sai orando. Não precisa você ficar igual um doido, né? Senhor, em nome de Jesus, eu expulso o demônio que está na vizinha lá. Senhor, eu expulso o demônio que está lá no fulano. Está no ciclo, não precisa fazer. Fazer em espírito. Em orar em espírito. Você está de olho aberto, você está andando na rua, mas está pensando, Senhor, aquele rapaz ali, alguma coisa errada com ele. Liberta ele em nome de Jesus. E tendo a oportunidade, fale desse amor. Fale desse amor para esse que está sofrendo. Fale. Fale. Tenha medo. Existe, sim, essa necessidade. E você faz parte disso. O povo de Deus, após a regeneração, ele passa a ser conhecido pelo amor. Passamos a ser conhecidos pelo amor. Cristão que não ama tem alguma coisa errada. Cristão que não pensa na vida de outro tem alguma coisa errada com ele. Eu acho que não aconteceu a regeneração 100%. O cristão precisa amar. O cristão precisa se colocar, ter empatia, se colocar na situação do outro. E precisa olhar. Ele precisa olhar com esse olhar de amor. Primeira epístola de João, capítulo 4, no versículo 7. Finalzinho. No versículo 7. Meu Deus, que é isso aqui? Aí, eu tá falando, ó. Anunciando. Que legal. João capítulo 4, versículo 7. Vou dar um exemplo antes de eu entrar. Só para te dar um exemplo. Amanda que está ali hoje, né, com o Thiago. Entenda que isso faz parte de um propósito. Faz parte de um propósito. E às vezes, sabe, em direção a esse propósito, às vezes a gente vai ter que tomar decisões
E às vezes vai levar a gente até a cometer um certo erro. Você está conseguindo entender? O Marcos chega aqui para tocar, né, um exemplo, o Marcos chega aqui para tocar, e ele pode cometer um erro. Continue. Ele segue o propósito dele. Ele segue. Não olha para trás mais. Segue. Aí, o que você pratica aqui, dando o exemplo da Amanda, né? Que está ajudando agora o Tiago na mídia. O que se pratica aqui, lá fora, vai ser só uma extensão. O que acontece aqui dentro, na realidade, vai ser uma extensão do que vai acontecer lá fora. Por quê? Porque o medo está sendo lançado fora. A timidez está sendo lançado fora. Sabe por que às vezes as pessoas não falam de Jesus? Por ser tímidas. Lança a timidez fora. Profetiza. Profetiza hoje ao chegar na sua casa. Daqui a pouco você vai para a sua casa. Chegar na sua casa, já começa a profetizar. Começa em nome de Jesus. Ó, Pai, eu profetizo sobre a vida do João, da Maria, do Eduardo. Eu profetizo sobre a vida do Marcos. Eu profetizo sobre a vida... Enfim, você vai falar da Mariana. Mariana, eu profetizo sobre a sua vida. E a Mariana? Também não sei quem é a Mariana. Eu só conheço a filha da Denise. Mas se eu tivesse uma filha, seria a Mariana. Mas eu profetizo sem eu conhecê-la. Se amanhã depois o Senhor fizer, vir como vai fazer a gente engravidar, Tiago e a Thalita estão grávidos. Bem? Ano que vem a gente vai ter aqui um homem de fé, ou uma mulher de fé, uma menina de fé, um menino de fé. Deus nos dê essa graça também, amém, mas já está abençoando já. O ventre da Thalita já está sendo abençoado. Aquela criança já está sendo cheia do Espírito Santo. Tiago já está colocando a mão dele pela fé, Tiago. Coloca a mão e fala assim, enche ele do teu Espírito. Quando ele, enche ela do teu Espírito. Enche ele do teu Espírito. Aleluia. O pecado até isso quer mudar, né? Até isso o pecado quer mudar. O pecado agora quer que a criança decida o que ela vai ser. Ah, pecado. Ah, pecado. Vai ser menino. Vai ser menina. E o que o Senhor escolheu. Deus, ele não erra. Deus, ele não erra. Ontem eu fui tomar um caldo de cana, um pastel caldo de cana, e uma pessoa diferente lá. Uma menina diferente. E eu falei para a Ana, como pode? A pessoa quer ser que Deus não preparou, sabe? Que Deus não reservou para ela. Fica até um pouco estranho, sabe? Fica até ela coça a barra. Dá vontade de falar, fulano? Não adianta. Deus, ele não erra. Deus não erra. Profetize, igreja. Mas o nosso dever é esse, amar. Versículo 7 diz assim, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. E conhece a quem? Deus. Tem amado pessoas? Você tem olhado para a vida das pessoas, tem amado pessoas? Você tem amado as pessoas que te perseguem lá no trabalho? Pastor, de vez em quando eu repreendo de vez em quando até ele, né, pastor? Mas tem que amar, independente disso, ame. Ame essas pessoas que te perseguem. Pode amar. Eu passei num... Eu lembro que nós fizemos no ministério de onde eu vim, tinha muita campanha. Eu lembro que a gente fez uma campanha para a pessoa... Eu não faço isso aqui, hoje é nova vida, tá, gente? Hoje estamos na nova vida, tá? Somos nova vida. Mas eu lembro que nessa igreja, um senhor, ele não batia muito bem da cabeça, não, ele era meio agitado.
Eu lembro que eu falei assim, ó, você vai trazer uma lista, você vai escrever a lista dos seus inimigos, referindo, na época, a campanha, né? Problemas de doença, financeiro. Eu lembro que o nome dele era seu Jorge. Estou na porta da igreja, daqui a pouco me aparece seu Jorge com um espeto de churrasco. Espeto de churrasco assim, cheio de papel espetado. Aí eu falei assim, seu Jorge, o que é isso? É o nome dos meus inimigos. Que inimigo, seu Jorge? Tobinha, Joãozinho, Cecília e outros nomes. Uma coisa assim. Eu falei, seu Jorge, por favor, o senhor entendeu tudo errado. Eu não estava me referindo a pessoas. Estou me referindo a problemas. E tem crente hoje que encara pessoa, que tem pessoas como inimigo. Ei, eles não são nossos inimigos. Nós devemos amá-los. Levar eles a conhecer o que nós conhecemos, o amor de Cristo. Repetindo aqui, versículo 7, para a gente finalizar a nossa reflexão. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. O que ele fez para manifestar o amor? O que ele fez? Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Quando ele deu a sua vida, quando ele deu a vida por nós, quando ele se entregou, é claro que ele viu todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, sabe? Mas ele se entregou, mesmo assim, mesmo sabendo que nós éramos pecadores, falhos, cometíamos muitos delitos, mesmo assim, ele amou, mesmo assim, ele se entregou. Então, igreja, em nome de Jesus, eu oro que nesse ano de 2024, nós vamos estar daqui a 2 semanas, praticamente 2 semanas entrando. Nesse ano de 2024, todas as oportunidades que você perdeu foram desperdiçadas. Eu posso falar assim em 2023. Você possa, em nome de Jesus, em 2024, sabe, aproveitar todas as oportunidades. Todas que o Senhor colocar diante de você. E esses bancos vazios, hoje, é a pessoa que o Senhor vai colocar no seu caminho para que ela receba o que você recebeu. Não saia do seu lugar. Nem os músicos saem do lugar agora. Eu só quero chamar só o Marcos para ficar aqui no teclado. Marco. Eu quero orar por vocês nesse sentido primeiro. Feche os seus olhos. Deixa a palavra continuar falando aí no seu coração. Eu sinto um ambiente de muita graça nesse lugar. De muita graça. Um ambiente de graça. De amor. Aleluia. De muito amor nesse lugar. Pai, nós vamos continuar no processo, mas entendendo o propósito. Entendendo o propósito. Não vai parar em nós. Não, Jesus. Não vai ficar somente aqui em nós, porque quando pensamos que é só que para em nós, nos envolvemos em tantos problemas. Sabe, Senhor, ficamos obesos, espiritualmente falando. Obesos. É isso mesmo, obesos, espiritualmente falando.
afete, espiritualmente falando, Senhor. Porque, meu Pai, não entendemos o propósito. Ah, Jesus, espiritualmente falando, oh, Pai, haverá, em nome de Jesus, Pai, em nossas vidas, nesses dias, oh, Senhor, uma colheita muito grande, Senhor, muito grande. Por que nós acreditamos na colheita? Porque vamos fazer a nossa parte de espalhar, de falar do Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, se tem alguém aqui ainda tímido, que essa timidez seja lançado fora, em nome de Jesus. Quando nós nos depararmos lá fora com o vale dos ossos secos, que nós possamos profetizar, Jesus. Profetizar, Jesus. Profetizar, Jesus. Profetizar, Jesus. Quando nos sentimos no coração, ir até um hospital para orar por quem está doente, essa coragem, Senhor. Oh, Jesus, que ela possa permanecer desde do medo, da insegurança. Aleluia! Oh, Jesus, começa a mover os corações com esse amor. Coloca mais desse amor dentro de nós. Coloca mais desse amor. Aleluia! Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, mais amor, Jesus. Mais amor, Senhor, é isso mesmo, por essas almas. Mais amor, Jesus. Muito mais amor, Jesus. Ah, meu Pai, às vezes se preocupa tanto com a nossa vida, Senhor. Se preocupa tanto com a nossa vida, esquecemos que nós já temos tudo. Que já temos tudo, tem gente que não tem nada. Tem pessoas que agora, sabe, estão, Senhor, em um lugar, tentando cometer um suicídio. Porque, meu Pai, eles não têm vida. Estão secos. Tem famílias se separando nessa hora. Tem chefes de famílias abandonando os lares. Tem mulheres abandonando os lares. Tem filhos se drogando. E sabe que às vezes qual é o nosso problema, Senhor? Uma conta que atrasa. Ou algo que nós não podemos por um momento comprar. E às vezes nos frustramos por isso. Ah, Jesus, sabe o que acontece? Às vezes nós estamos muito apegados à terra. Estamos muito apegados à terra. Estamos muito apegados à terra. Esquecendo do propósito. A nossa terra não é aqui. Nosso lugar não é aqui. Nós estamos só de passagem nesse lugar. Eu não quero me apegar a esse lugar. Eu não quero me apegar a esse lugar. Eu quero, Senhor, a cada dia me apegar aos céus. As coisas do teu Espírito, Jesus. Eu posso desfrutar de tudo que há na terra, mas eu não posso colocar o coração nelas. Eu não posso colocar o meu coração nessas coisas, Senhor. É tudo passageiro, Pai. Passageiro. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Mais amor no nosso coração. Mais do Senhor no nosso coração. Mais de Ti. Mais do Senhor. Aleluia, é o que nós te pedimos. No nome de Jesus, eu declaro. Deus está levantando profetas no nosso meio. Quando eu falo profeta, eu estou falando daquelas pessoas que vão se colocar diante do vale dos ossos secos. Eu não estou dizendo aquele que vai ficar aí acertando o CPF das pessoas. Não. Estou falando daqueles que vão se colocar diante do vale dos ossos secos e vai profetizar. Receba a vida.
ossos secos, receba a vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Olha para mim, por favor. Os músicos podem vir, por gentileza. Essa semana, eu perdi um conhecido. E essa pessoa que faleceu, ele chegou até mim e veio através de um amigo. Tornou um cliente meu, através de um amigo meu, uma pessoa muito querida. E quando foi na quarta-feira, esse cliente sofreu um acidente no trabalho. Esse meu amigo me ligou para pedir oração por ele. Era um senhor de idade, e eu orei. Quando foi por volta de meia-noite, quarta-feira, se não me engano, terça-feira, quando foi por volta de meia-noite, esse senhor veio a falecer. Estava tudo planejado para o Natal, Ano Novo. Uma pessoa que gostava de festa. Tomou um tombo. Caiu da escada no trabalho. Morreu. E é esse amigo que trouxe esse senhor, que fez eu conhecer esse senhor. Esse amigo que pediu oração por esse senhor que estava até então internado e partiu. Depois da morte, ele falou comigo: Mário, eu lamento, porque eu trabalho com ele há tantos anos. Eu queria tanto que esse homem tivesse um encontro com Deus. Eu queria tanto que ele se convertesse. Eu falei com ele. Falei várias vezes com ele. Mas isso não aconteceu. Ele estava muito triste, chorando. Eu falei para ele: olha, a sua parte você fez. É claro que vai ter pessoas no nosso, que vão aparecer diante de nós, que a gente vai falar. Umas vão dar ouvidos, outras não, mas a sua parte você fez. A sua parte você fez. Aquelas que deram ouvido, amém. As que não deram ouvido já sabem da verdade. Amanhã, depois não vai ter desculpa. Ah, ninguém falou para mim. Ah, ninguém falou do Senhor para mim. Tem que se apresentar diante do Pai, diante do trono, não vão poder justificar. Fico justificativas. Que a sua parte você fez. Continue falando. Ah, os pastores não querem ouvir. Continue falando. Faça a sua parte. Bem?